É tempo de semáforo verde para mais uma edição do Motosport hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Fazemos a habitual saudação inicial ao auditório conjunto da Gol FM e da V-Motores. Já há alguns episódios que não dávamos um salto à montanha. Desta feita, temos um dos mais carismáticos gentleman drivers do Campeonato de Portugal de Montanha, JC Group. Chama-se Augusto Vasconcelos, a quem saúde e a quem agradeço por ter aceito este convite. Senhor arquiteto, nós temos muito gosto em lhe chamar o homem que arquiteta subidas fantásticas naquele Forscore do JC Group Racing Team. Quero agradecer-lhe a sua presença. Começo por lhe perguntar, depois de todo este período de jejum, o que é que tem previsto em termos de participações desportivas para esta época de 2020, que agora, ao que tudo indica, poderá, embora lentamente, recomeçar? Boa noite, obrigado. Quer dizer, a proposta para este ano está um bocado duvidosa, porque o carro, como sabe, portanto, na última época sofreu uma data de desaires, não é? Que por 3 vezes partiu o motor, neste momento ainda não está totalmente recuperado, porque dado que as provas não acontecem, também não houve pressa para reparar o carro. O que me levou, se calhar, a pensar fazer uma outra prova em carros diferentes. Mas o Forscore, enfim, é a máquina que eu nunca voltarei. De qualquer forma, devo dizer que penso que tenho talvez um dos melhores carros clássicos de montanha. Eu acho mesmo que tenho um carro um bocadinho superior àquela que para mim é o meu guia na montanha, que é o Flávio Sainhas, que é exímio piloto. Eu acho que o que faz a diferença é ele ser muito bom piloto, não é? Porque eu acho que eu tenho um carro muito bem preparado, mas, enfim, falta-me obviamente as mãos do Flávio Sainhas, não é? O que é. Mas não deixa de ter também umas boas mãos. Não deixa de ter umas boas mãos. Augusto Vasconcelos, nós daqui a pouco vamos dissecar um pouco mais essa época de 2019, onde, como disse muito bem, alternou excelentes exibições, resultados a condizer, com alguns momentos menos felizes, onde sobretudo a mecânica do Forscore não quis de forma alguma colaborar com a ambição do piloto. Mas vamos um pouco lá atrás. Como é que um arquiteto se viu metido nestas lides do desporto motorizado? Já é de novo o bichinho? Quando é que começou a carreira e como é que essa se desenrolou desde esses momentos iniciais? Nós começamos a andar nos carros na época do troféu MM, penso que se recorda, né? E claro que sim. Andamos no troféu MM, fizemos algumas provas do troféu MM, depois foi um desporto que se ficou caro, não havia dinheiro, passamos para as motas, fui para todo o terreno, para o enduro também, e que foi um movimento contrário ao habitual, começa-se pelas motas e vai-se para os carros, foi o contrário, começamos com os jipes, passei para as motas, depois tive muitos anos sem andar de moto e sem ir ao monte e sem fazer qualquer tipo de desporto automóvel, até que o Zé Correia, enfim, faz o desafio, vais experimentar, vais andar, convidou e a coisa ficou, mete-me um carro debaixo dos pés e depois, a partir daí, nunca mais, e pronto, e o Score é um vício, não é? O Score é um vício, não é? Ou seja, o Augusto já fez todo o terreno em 4 rodas, todo o terreno, neste caso enduro, em 2 rodas e agora à montanha. Se tivesse que escolher entre estes 3 desportos, qual é aquele que realmente mais vai de encontro ao seu gozo pessoal? A montanha, sem dúvida. A montanha, porque o teu terreno é extremamente desgastante. E a gente tem que ter noção que, neste momento, os anos pesam e já é difícil. Por outro lado, há uma coisa que também conta, que é os joelhos. Os joelhos também tremem em algumas circunstâncias. E nós na montanha temos uma vantagem. Primeiro, andamos conforme queremos, ou mais a fundo ou menos a fundo, não é? Conforme queremos. E depois temos uma coisa que eu queria experimentar, que ainda não experimentei, que é o rally, e foi testar, e uma das coisas que me assusta, talvez parte da montanha, é que nós na montanha corremos entre rails ou muros, e no todo terreno, tanto, tal como nos rallies, não temos nada, não é? Há aqui uma diferençazinha complicada. Por outro lado, a velocidade é uma coisa que não me interessa muito por causa das molhadas.
ai daquele que me batesse no carro, não é? Está a ver? E isso não é muito agradável, não é? Ainda se lembra quando é que foi a sua estreia na montanha? Onde foi e quando foi? Mursa. Porca de Mursa, foi a rampa de Mursa, e que estranhamente, como era uma das últimas provas, ou porque teve menos concorrentes ou coisas do género, eu fiquei em primeiro lugar. Muito bem, foi uma daquelas estreias. Não estava o Zé Em Pedro, esteio. não estava o Zé Pedro Gomes, nem o Flávio Sainhas, não é? Porque foram sempre aqueles contra quem competi. Era eles. Eu sei que a sua relação com o grupo, com o JC Group e com o JC Group Racing Team é uma relação muito para lá da relação desportiva, é uma relação profissional e é uma relação de muita amizade que tem com o grupo, com o seu CEO, José Correia, que é também o líder da equipa e neste momento o líder do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Há uma enorme cumplicidade entre vós. Sem dúvida, não é? O Zé faz o favor de ser meu amigo, enfim, e há aqui desafios mútuos. O avião foi a mesma coisa, é o Zé que pega sempre o vício com essas coisas, e sempre ele dá um mote, e curiosamente ele dos carros tinha dito, vais experimentar e não vais largar, e foi mesmo. O Zé é verdadeiramente amigo, é. O que é que mais admira e o que é que acha que é mais importante para um piloto poder ser competitivo numa modalidade tão particular como uma montanha, Augusto Vasconcelos? No meio disto tudo eu penso que é evidente que ter um carro competente é fundamental, não é? Mas não chega. A prova é o meu caso. Acho que tenho um belíssimo carro e obviamente não vou lá porque me faltam outros atributos, como é evidente. Eu penso que na montanha o que é preciso é ter, sobretudo, e há alguns pilotos que o professor Mendes sabe que conhece bem, melhor que eu se calhar, é uma especial calma para gerir as condições que tem. O carro, a pista e o momento, coisa que eu muitas vezes não tenho. Eu devo dizer que ontem, curioso, que o professor sabe que ontem fui fazer uma experiência e ao meu lado o Paulo Antunes que me ia dando as indicações quase como navegador. Nunca tinha andado em florestal e sobretudo com um carro muito competitivo. E o que ele me dizia muitas vezes é o seguinte, dizia-me muitas vezes, Augusto, estás num carro a guiar, concentra-te no carro. E a maior parte das vezes, eu devo dizer que vou para as provas com a cabeça em todo lugar, exceto naquilo que estou a fazer. Porque não tenho aquele espírito de competição que tem um Zé Correia, já que falamos de pessoas em comum. O Zé Correia é um homem que está para a competição. Pior do que ele era o irmão, o Manel, é uma coisa para a frente, para a frente, para a frente, para a frente. Eu não, eu chego lá, eu não chego lá acima, o Zé chega lá acima, a gente vai desapertar o capacete que ele vai com as mãos a tremer. Eu durmo bem, não tenho problema. É evidente que me irrita muito quando o carro tem problemas. Claro. Sobretudo quando são problemas recorrentes. Mas isso é um assunto que agora não é chamado. E falou há bocado do engenheiro Joaquim. E nesta última vez houve um conselho, vamos dizer assim, importante. Curiosamente, pelo engenheiro Joaquim e pelo Luís, que foi no dia anterior ao acidente. E o meu carro partiu exatamente na curva de desaceleração onde o Luís teve o acidente no dia seguinte. E o engenheiro Joaquim dizia-me, Augusto, isto já é recorrente, só há uma coisa a fazer, é mudar tudo exceto o carro. Não é? Está tudo dito, não é? Vamos agora dissecar um pouco isso. Nota-se aí, não direi desgosto, mas alguma tristeza por aquilo que em 2019 o impediu de lutar por chegar ao final de um campeonato, sabendo como sabemos, e justiça lhe seja feita, que se assume claramente como um gentleman driver que está ali para se divertir, não deixa de ter o seu espírito competitivo e já demonstrou por variedíssimas vezes que sempre que entra para o carro faz sempre o seu melhor e consegue a miúde estar a lutar por lugares ou perto do pódio ou dentro do pódio, tendo já mesmo vencido provas. A época de 2019 foi uma espécie de carrossel ou até de gráfico muito estranho, com muitas montanhas. Prova sim, prova não. Prova sim, prova não. Partiu o que é que se passou, arquiteto Augusto? O que é que se passou para isso ser assim?
São situações de retaguarda, mas eu não tenho problema nenhum de as assumir. Repare, o meu carro foi para Boticas, nesta última prova, com o motor desmontado e sem ter feito 1 hora de rodagem. E parte abaixo das 8.000 rotações, quando aquele carro pode ir às 9.000 e tal, coisa do género. Portanto, alguma coisa falhou ali com a engenharia do carro, não é? E o próprio Luís responsabilizou-se e diz mesmo que este arranjo do carro é a cargo da Vetrosport. Portanto, houve ali um bocadinho de negligência da parte deles, não é? Pronto, há ali uma falha da assistência foi assumida por ele. O carro neste momento está a ser arranjado às expensas deles, porque ele achou que tinha a sua responsabilidade. Efetivamente isto, quando a gente nota isso, fica um bocadinho desmotivado. Eu devo dizer que pensei seriamente, dizia isso à Bé, eu pensei seriamente nesta última prova não voltar a sentar-me no carro. Não nos faça isso, porque é um piloto muito acarinhado pela afição e por todos que o gostamos muito de ver passar. Não, qual eu sei, há uma coisa que eu devo dizer. Para conseguir ser eficaz com aquele Forscore? Não é um carro fácil de guiar. Sabe, quando a gente experimenta vários carros, eu já andei no José, eu não sei se conheceu o Cosworth que o Zé tinha, aquilo era um carro muito difícil. Este é um carro, apesar de tudo, é difícil de guiar, mas é dócil. E eu tive um professor bom, que foi o Ricardo Gomes, foi o homem que se sentou ao meu lado e que me foi ensinando. Ultimamente estive com o Tony Rodrigues, que me esteve a dizer que se senta ao meu lado e diz que me tiram segundos valentes naquele carro. Tony Rodrigues é o Tony Rodrigues, não é? É evidente, não é? Mas eu devo dizer que o próprio Luís, com aquele corpanzil que ele tem, senta-se no carro para experimentar e o carro parece outro. Não, aqui efetivamente não tenho know-how para aquilo, não tenho, mas o carro é muito bom. Há uma coisa que me envaidece, o professor já o disse várias vezes enquanto faz a apresentação, o carro é muito bonito, está extremamente decorado e o carro é muito bem preparado. Falhou aí um bocadinho para algumas questões que eu penso que o Luís assumiu, reconheceu e vai corrigir. É curioso que eu acho que Portugal se pode orgulhar muito dos seus clássicos, sejam eles de montanha, sejam eles de ralis, sejam eles de velocidade, e dentro destes, os famosos MK1, o MK2 ou RS 2000, das suas diferentes versões e evoluções que pululam em Portugal, estão muitos deles altamente bem feitos, com uma preparação técnica magnífica e também, como diz, com um cuidado estético muito grande, o que só realça que neste país, felizmente, e acho que concorda comigo, há uma enorme paixão pelos clássicos, Augusto. Este carro foi levado ao pormenor. É bom que fala nessa questão da imagem. Repara, eu obedeço uma equipe. Claro. E como sabe, o Zé, com uma outra variante agora da Gabriela, que tinha uma pequena diferença no tom do cinzento, os carros seguem todos o mesmo padrão de design. No meu, a opção foi mesmo usar a mesma filosofia, mas dar no design do carro, na decoração do carro, o toque de clássico que a exuberância dos carros da JC Group não tem. São muito exuberantes. O meu segue a mesma imagem, mas tem um toquezinho de clássico, de 70s que está naquela imagem. O próprio fato é muito Paul Newman, não sei se já reparou, a lista de lado, não sei o quê. Há um bocadinho isto. Em termos mecânicos, ele não ultrapassou, enfim, a regulamentação. Chegou-se a pensar numa caixa sequencial, mas isso vai obrigar a mudar de grupo. Foi mantido o Pinto, com o limite máximo está muito bem explorado. Já do tempo do Sebastos, que foi o primeiro preparador a começar, levou aquilo, portanto, ao máximo, e o carro está muito, muito, muito bem feito. Se calhar também por estar muito explorado é que ele quebra tão facilmente, não é? Acrescento a minha insensibilidade à máquina, dá isto, não é? Agora, a passagem da primeira prova para setembro possivelmente vai dar, e aqui um abraço ao Luís da Vetra e pela elegância que teve, inclusive, num dos poucos momentos em que foram tão felizes como normal. Deixa-me só salientar disto. Mérito de Luís. Sim, claro. Luís assumiu e disse assim, não senhor, tem razão, o carro não devia ter partido. Isso é o que me fez repensar a posição.
Pergunta que eu lhe faço, esta passagem da primeira prova para setembro vai dar tempo para colocar o score? Sim. O C. Domingos, que é agora o preparador, eles montam o carro. Eu fiquei espantado numa das provas do ano passado. Eles em 2 ou 3 horas metem-me lá o motor dentro. Agora, depois tem que fazer a rodagem do carro, não é? Mas eles são muito rápidos. E o motor está, não, quer dizer, não está montado, mas faltam umas coisas. Não está montado porque não foi preciso. Muito bem, vamos abandonar por momento. Foi um ensinamento para a Vetra. Foi um ensinamento para a Vetra. Todos nós estamos a aprender e só os talentosos é que têm capacidade para evoluir aprendendo. Vamos sair por momentos do Campeonato de Portugal de Montanhas JC Group, porque, como disse, na noite em que estamos a gravar talk show, é uma noite 24 horas após um momento que para si, como piloto, também foi histórico. Foi ao seu primeiro teste com um carro de rally e logo com um Peugeot 208 R2, pelo menos com um Peugeot 208 R2. Já lhe vou perguntar se teve tempo para experimentar também o R5 da PT Racing e no meio de outros grandes pilotos que lá estavam e, claro, sob a égide desse fantástico piloto, chefe de equipa chamado Paulo Fagundes, um dos grandes talentos dos rallies em Portugal, que agora, infelizmente para muitos de nós, está à paisana, mas felizmente para os pilotos que ele apoia, tornou-se um team manager em termos de equipa de apoio e preparação de muito bom nível. Como é que foi esta experiência e o porquê Augusto Vasconcelos de repente decidir, querer saber se vai ou não querer fazer rallies? Vou contar uma história engraçada. Foi o Paulo, mas há uma coisa curiosa. Conheci o Paulo pelos rallies, como piloto de rallies, e conhecia-o na PT Competição, e agora conhecia como instrutor, professor. E é curioso, há aqui uma inversão de posição. O Paulo Antunes foi meu aluno. E agora? E vou dizer uma coisa, é incrível a calma, o que ele transmite, a confiança que ele me dá, dá algumas manobras menos ajustadas que eu fiz. Um tipo muito impressionante. Toda a experiência com o 208 R2? Eu gostei muito. A experiência que eu fiz ontem não foi só do carro, foi o carro e a instrução ao lado. É um conforto, andar a conduzir um carro com aquela natureza. O chip é outro, vale a pena. Sair do score, entrar naquilo, não tem nada, não tem nada. Eu não tenho que andar à procura da traseira, a traseira está sempre no sítio, a travagem está no momento. Não tenho que ir à caixa porque a caixa sequencial está lá em cima, quer dizer, a resposta é completamente diferente, a rotação nunca vai muito lá, que o sobe com uma... É outra coisa. É esquecer. E o conforto de um fulano ao lado, quer dizer, que me diz, mete aqui, não metas, à fundo. Outra coisa, é outra coisa. O que é que se sente nisto? É competição. Isto é competição. A outra, não quero chamar de diversão, mas este carro, é competição. Agora, aquilo é uma cabra selvagem, não é? Aquilo é uma cabra. Aquilo não perdoa. Não. E ali, veja uma coisa, se houver um azar, é sério, porque aquilo vai para a frente muito rapidamente. Augusto Vasconcelos, e depois deste teste, deixe-me fazer o trocadilho, vai ser arquitetada a participação num rally? Vai. De todo. Ainda este ano? Este ano sou capaz, e de ontem dizia-se, gostava de o levar à montanha. Não é? Gostava de o levar à montanha. O carro não deve ter grandes alterações para preparar de rally para a montanha, não deve ter. E gostava de o levar, não digo que não gostava de o levar à montanha. Gostava. Queria referenciar que, se não me falha a memória, Paracídio Maviel já fez pelo menos uma ou duas provas de montanha com o 208 R2, quando por vezes intervalava ali entre o 208 e o Clio R2 que tem, o PRR. Olha, fez a painha que fez com os dois carros, foi com este carro que fez. E o carro é um carro muito eficaz em montanha. Mas a ser um rally, será um rally de asfalto ou de terra? Foi o Paracídio que me levou a este carro.
Foi ele. Os Como amigos sabes, levam-nos somos sempre para bons parceiros. caminhos, não é? Os amigos Foi ele que me disse que mesmo, opá, vai experimentar isto assim, assim, assim. Foi ele Augusto ele Vasconcelos, que levou. o rally que quer fazer será em asfalto ou em terra? Em asfalto. Tem que se começar pelo asfalto, depois para a terra é outra coisa, não é? É outra condução, não é? Ficamos muito Portanto, felizes tem que ser porque calma. Tá? já nos deu aqui a Mas novidade quero de experimentar ver aquele aquilo. dia destes levar um 208 à montanha, também tive que fazer um rally. Também muito felizes de saber que vai estar à partida das provas que este ano vão ser disputadas. Sim, isso sem Gosta dúvida. da Sem dúvida. competição e também daquele ambiente que se vive na montanha entre os pilotos dos clássicos? Aquele grupo é muito simpático. E depois há uma coisa assim, está meia dúzia de indivíduos ali que se distingue enfim, pelo modo como motivam os outros. Falar um bocado do engenheiro Joaquim. O engenheiro Joaquim é uma pessoa para que está, enfim, tirando algumas guerras que ele tinha na classe dele, com os pilotos que faziam à frente, novamente o nosso amigo Manel, não é? Mas de resto, enfim, é um homem que está ali sempre em cima e a motivar as coisas todas. Depois devo dizer o seguinte, há bocado falei uma pessoa que me dá todos os truques para eu melhorar o andamento, que é o Flávio Sainhas. O Flávio Sainhas chega a partilhar peças comigo se eu tiver um desejo. Já me aconteceu que eu dei-me um semi-eixo, emprestou-me um semi-eixo e coisa do género. E mesmo lá em cima, como ele sabe, normalmente eu vou à frente. Não, normalmente vai ele à frente e eu é que vou atrás, que ele chega primeiro. Não sei porquê, mas normalmente ele tem um número, portanto, à minha frente. E ele diz-me sempre, naquela curva podes ir até ali, agora vai a curva. Ele dá-me normalmente algumas indicações. Esta partilha é muito mais ampla do que a competição, quer dizer, isto não estou a ver acontecer na velocidade ou noutra coisa qualquer. Isto é muito. Vamos ainda o ter durante muitos e bons anos a competir? Um de cada vez. Vamos ver. Mas a Bé diz sempre isso, eu tenho que experimentar um bocadinho de tudo, não é? Pronto, neste momento a montanha está com o que está, consistente. O rally, eu gostava de ir fazer. Nem que se fosse só para depois para de lado. Mas experimentar e agora depois de ver aquilo é outra coisa. É outra coisa. Gostava de fazer. Arquiteto Augusto Vasconcelos, quero-lhe agradecer toda a simpatia e todo este ar. E eu também agradeço assim. Fez com que nós, de repente, quase que chegássemos perto da meia hora neste programa. Desejar-lhe, obviamente, as maiores felicidades e, claro, combinar consigo que a nossa próxima conversa vai ser beber um cafezinho na tenda da JC. Com certeza. Quando nos reencontrarmos todos na primeira prova da época. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês também e vemo-nos em breve então. É assim o fecho de mais um Motosport hoje. Augusto Vasconcelos, o conhecidíssimo arquiteto, que é também uma das caras conhecidas do Campeonato de Portugal de Montanha JC Grupo, por ser um dos players maiores da versão do campeonato para clássicos, ele que costuma tripular um lindíssimo Foscor MK1 do JC Group Racing Team, foi o convidado desta emissão, como sempre assumida por mim, Joaquim Amandio Santos, e tendo o grande Armando Leitão a fazer a produção e a edição de vídeo, e claro, na sonoplastia, o não menos fantástico Paulo Seabra. Um abraço enorme para todo o auditório conjunto da Gol FM e da V Motores, e até à próxima emissão.